Olá, amigos. Agora nós vamos fazer uma análise de experimento da física. E para isso nós vamos observar alguns experimentos em vídeo, né? Será apresentado um vídeo com um experimento a você. E nessa atividade, nós vamos utilizar uma metodologia científica, tá? Ou seja, vamos usar o passo a passo, né? Utilizando de tal forma que nessa atividade, né, você faça uma descrição desse experimento, mas utilizando os fundamentos da física. Ou seja, aquele experimento tem que ser explicado por uma parte da física que você estudou, né? É uma aplicação. Então, observe bem o experimento, veja os detalhes que ele tem e utilize para isso a sua física para explicar. Só que depois do vídeo vem uma explicação como fazer isto formalmente, né? Como introduzir um procedimento científico e como registrá-lo para entregar ao seu professor, ok? Talked about producing ray diagrams. These are diagrams that we draw on paper, but the light box is a device that actually gives us ray diagrams in reality. This is an experiment you're going to be doing in the lab, but I'd like to show you how it works before that. The light box simply consists of a source of light and a screen, and the screen has 3 or 4 slits cut in it. And so you can see the rays of light coming out from that. And obviously I can turn it. Now we can use this with various optical components. It's 2-dimensional, not 3-dimensional, but the idea is exactly the same. So for example, I can put a prism here, and if we set the prism up like so, you see the rays of light come in, they are deflected by the first surface and deflected again by the second surface. So for example, that ray of light is deviated to become that ray of light. And similarly, that ray of light is deviated there to become that ray of light. In the case of a prism, if we have parallel incoming rays as we do here, we have parallel outgoing rays there. One of the things we can see with this is that as we rotate this, we will in fact get to a situation where we have total internal reflection. In fact, I have to rotate it this way. You'll notice here the rays of light are coming in, they are hitting this surface over here at above the critical angle, and so they're reflected from this surface and go out through that surface. So we actually have reflection going from reflected from that surface going out there, even though this isn't a mirror in the conventional sense. We're simply hitting that at above the critical angle. We can now look at the effect of various different lenses. For example, here is a simple convex lens. And what you see is that as we need a little bit of adjustment, the rays of light come in parallel, they are deflected, and they are focused at a point over there. So this is what would happen if we had an object at an infinite distance, so the rays of light were parallel from it. They are focused by that lens to a single focal point there. And that distance from the center of the lens to that point there is in fact the focal length of that lens. One of the equations that we'll use is the so-called lens-maker's equation, and that shows that the focal length of a lens is inversely proportional to the radius of curvature. So here is a shorter focal length lens with much more sharply curved sides, and you notice the focal length from there to there is much shorter. Those are convex lenses which produce a converging ray of light. This is a concave lens which produces a diverging system. So here again we have parallel rays of light coming in here, and the outgoing rays of light are diverging. We can even use this to make very primitive optical instruments.
So, for example, here is a system where the convex lens will produce converging rays of light. The concave lens will cause these to diverge, and in fact will probably give us a focus somewhere over here. Finally, this is just to make the point that it doesn't really matter how the curvatures combine. This is a case where we have one surface of the lens which is flat and one which is semicircular. And again, the rays of light come in parallel there, they're focused there, and they give you a single, quite sharp focus at that point. Part of the reason for showing you this one is because if I flip this lens round, you'll notice that in fact the rays of light don't come to a focus at a single point. In fact, I have one focus there and one focus there. This is because this does not happen for simple lenses. This lens is in fact rather more complicated. It's not a thin lens in the technical sense of the word, and what we're seeing here is an effect that's actually known as spherical aberration. It's a fault with all lenses, but in fact it becomes more extreme the larger the shorter the focal length of the lens and the larger the curvature of the lens. E aí você quer fazer essa análise científica de uma maneira mais formal, né? Como faremos isso? Bom, existem várias formas de descrever um experimento. Aqui é uma delas, mas qualquer uma outra tem que conter, pelo menos, essas informações. No início, né, na primeira parte, vamos identificar, localizar a área, o título e o objetivo. Então, na primeira parte, você tem que identificar-se, né? Então, é o nome do estudante que é responsável por essa descrição, essa análise, né, do experimento científico. Depois você vai colocar aqui a parte da física que está relacionada, né? É mecânica, eletricidade, é ótica, especificando, né? Então, por exemplo, qual é a parte da ótica? Ótica física, ótica geométrica, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Então é importante ao observar o experimento que você identifique qual é a área específica da física que está sendo analisada. É o movimento retilíneo, o movimento curvilíneo. Né? Depois você vai colocar um título. Nesse título, nunca você começa com um verbo. Né? Sempre coloca avaliação, análise, investigação. Lembrando que em qualquer descrição, análise ou relatório, né, você sempre, nunca coloca na primeira pessoa, né? Eu analisei, eu fiz isso. Não, nunca se coloca. No objetivo, você vai começar com o verbo. Tá? Avaliar, determinar, investigar. Né? Então, título sem verbo, objetivo com verbo. Então, nunca usar a mesma raiz da palavra dos dois. Então, determinação, determinar. Avaliação, avaliar. Não, isso fica um som ruim para descrever, né? Isso denota pobreza de linguagem, né? Que não se deve ter em um relatório científico. Né? Na segunda parte, nós iremos fazer uma representação esquemática e os materiais utilizados. Né? Na representação, né, você vai colocar aqui, ilustrar o que foi analisado em forma de esquemas ou desenhos. Né? Não precisa ser um desenho artístico, bonito, não, mas um desenho que possa se identificar o que é. Pode ser triângulos, quadrados, círculos, não tem problema. Pode ser figura geométrica, mas que identifique com o nome ou então com uma referência. Você vai visualizar o experimento indicando as partes principais deste experimento. Depois vai colocar os materiais que foram utilizados, né? Foi utilizado uma régua para quê? Para isso foi utilizado. Então a descrição tem que colocar os materiais e como eles foram utilizados ali naquele experimento. Okay? Na terceira, sim, importante nessa parte, deve-se colocar os detalhes do experimento observado. Ou seja, né, tem que ficar sempre bem detalhado. É a parte mais detalhada de uma descrição ou de um relatório, né, de uma coisa que você está observando. E a terceira e última parte, você vai colocar quais os princípios da física que foram identificados naquele fenômeno. Nessa primeira parte aqui, você vai enumerar conceitos, leis, lei de Newton, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, né? Qual é o princípio da termodinâmica, qual é a teoria da física que foi comprovada, qual é o conceito físico que está relacionado àquele experimento.
E na última parte você vai fazer uma discussão dos resultados, né? Você vai interpretar aquilo que foi observado baseado nos princípios que você identificou. Ah, acontece isso por causa do princípio tal, tal e tal. Então é importante colocar essa última parte. Assim você terá feito uma análise de um experimento adequadamente. Okay?